Fala investidora, fala investidor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu estou fazendo esse vídeo aqui quase que em caráter de urgência para te chamar a atenção para algo que basicamente foi dito hoje. Uma notícia extremamente importante de você compreender. Uma notícia que envolve a 3R e a PetroRecôncavo. Basicamente, nós temos uma proposta de fusão entre essas duas companhias. E por que que eu trago isso quase que em caráter de urgência para você? Porque se você for acionista da 3R, especialmente você que é acionista da 3R, vote contrariamente a essa fusão. Por quê? Porque eu consigo enxergar muita falta de sinergia entre uma empresa e outra. Eu consigo enxergar uma empresa com muito crescimento e uma empresa estacionada. Uma empresa que paga dividendos porque não consegue operar de forma razoável e porque está querendo remunerar seu acionista quase como um chamariz, mas não paga um rendimento tão interessante quanto outras petroleiras e também não tem um crescimento esperado razoável como Prio, como 3R e algumas outras petroleiras têm no nosso mercado. Então, se você quer entender um pouco mais dessa dinâmica, para que eu explique pelo menos o meu ponto de vista, depois você pode, claro, votar conforme for a seu raciocínio, mas eu quero que você faça isso de forma fundamentada. E é muito importante você votar, porque o voto que você tem, sejam lá as suas duas, sejam lá as suas 10 milhões de ações, são extremamente importantes para a gente criar ali o ambiente favorável dentro da nossa bolsa de valores em que o pequeno acionista consegue ter relevância no seu voto. Então, para que a gente compreenda um pouco melhor essa situação toda, fico comigo para logo para as vídeo. Então, vamos para o vídeo. E para a gente começar, eu vou trazer você aqui para minha tela. Por quê? Porque nós temos aqui essa entrevista, basicamente, que traz que há uma proposta de fusão entre a 3R e a PetroRecôncavo, em função de um acionista de referência propor exatamente esta união. Vamos dar uma olhada aqui. Falando um pouco em relação a essa Maha Energy, basicamente ela é uma acionista da 3R e é ela que propõe a união desses ativos. Eles colocam aqui algumas questões importantes que você precisa saber e eu quero bater exatamente em cima nestes dados, porque isso é muito importante para nós, tá bom, gente? Por favor, prestem muita atenção nos dados, porque aqui sim há um ponto de extrema relevância pro ativo, tá bom? Eles colocam aqui que, segundo essa matéria, essa fusão ela geraria uma sinergia de 1,1 bilhão de dólares. Isso é importante a gente compreender porque vai ser muito significativo quando eu comentar da dívida da 3R, tá bom? Então esse valor aqui de 1,1 bilhão de dólares é muito relevante. Seguindo aqui um pouco, eles colocam que, além dos 15% já detidos na 3R Offshore, subsidiária da 3R, que tem aqui Papa-Terra, Peroá, a Maha Energy informou que comprou mais 5% das ações da 3R nesses últimos meses. Então, nós sabemos que um acionista de relevância comprou 5%, ou pelo menos mais 5% das ações da 3R. E olha só o que eles colocam aqui que eu acho que é muito importante. A operação criaria uma empresa de 600 milhões de barris de reserva. Até aí tudo bem, porque basicamente eles pegaram as reservas provadas, prováveis e possíveis e eles uniram uma coisa com a outra, até aí sem nenhum problema. Eles colocam que o valor de mercado iria para 12 bi e uma produção diária de 70 mil barris de petróleo. E aí eu fico me perguntando, será que isso daqui é realmente algo bom? E aí eu vou te explicar o porquê que eu particularmente já enxergo este ponto com um pequeno detalhe, e eu digo pequeno ironicamente, porque não é pequeno, na medida em que basicamente a 3R é uma empresa que tem se tornado tão boa e tão eficiente que ela vai gerar todo o valor que a PetroRecôncavo não conseguiu gerar em tantos e tantos anos, explorando os mesmos poços que ela vem explorando. E aí eu faço aqui a indagação. Se a 3R ela tem uma proposta que, se ela conseguir concretizar ali a exploração dos poços de uma forma otimizada, ela vai conseguir alcançar mais de 100 mil barris de petróleo por dia. Claro, isso depende de muita mão na massa, fazer muita coisa dentro da empresa, melhorar os poços, workover, enfim, tem muita coisa que precisa ser feita. Só que se a própria empresa já consegue ir até 100 mil, por que que eu ficaria, vamos dizer assim, preso a uma empresa que geraria 70 mil, sendo que a 3R já está muito próxima dos seus 50 mil barris de petróleo por dia? Significando, de uma certa maneira, que a composição, ou pelo menos a colaboração que a PetroRecôncavo teria para dentro dessa produção diária não seria majoritária. Exatamente por isso que não me parece ser ideal
que nós tenhamos uma união de uma empresa com a outra, tá bom? Eles ainda colocam, que aí é um dado bastante interessante para nós, que esse negócio ele poderia transferir 1,4 bilhão em dívidas da 3R para a PetroRecôncavo. Se formos parar para pensar, de uma certa maneira, que você uniria as empresas, você de uma certa maneira não está transferindo dívida para lugar nenhum, você só está tirando de um bolso para colocar no outro, afinal de contas as empresas se uniram. É fato que 70 mil barris de petróleo para pagar uma dívida que antes era arcada com 50 mil barris, na verdade hoje nós estamos mais próximos ali dos 46 mil barris por dia, ajudaria muito a pagar a dívida. Só que aí existe uma questão de governança, existe uma questão de filosofia da empresa que ainda não me bate. Mas para a gente trabalhar um pouquinho das empresas, eu quero te mostrar um pouco do que eles entendem aqui dessa sinergia. Eu estou aqui no resultado da própria PetroRecôncavo e você vai entender que o ativo Potiguar e ativos na Bahia e PetroRecôncavo naturalmente é aqui do cluster Recôncavo, que isso é importante a gente compreender. Você tem uma certa sinergia, porque quando você pega aqui os postos da 3R, você pode perceber aqui que nós temos o cluster Recôncavo, certo? Ali na Bahia, e nós temos também o de Potiguar, que vai estar aqui em cima. Qual que é o ponto? Eles colocam aqui que esse cluster de Potiguar, ele teria uma certa correlação, uma certa sinergia com os postos aqui da própria PetroRecôncavo. Só que não me parece ser exatamente o caso. Afinal de contas, quando você vê o ativo Potiguar que eles têm aqui, olha só a localização geográfica. Olha aqui, você pode ver no mapa. E quando você passa aqui para o cluster Potiguar, que eles chamam aqui, ele não tem apenas Potiguar, certo? Que fica aqui no Rio Grande do Norte. Ele tem Macau, Fazenda Belém, Areia Branca e uma parte de pescada que boa parte disso está aqui no Ceará. E aí eu te faço uma pergunta. Será que está realmente valendo a pena para a 3R entrar nessa sinergia? Aqui eu não tenho exatamente essa certeza e eu particularmente não estou gostando muito dessa conjugação aqui entre as empresas. Mas eu preciso trazer vocês para outros dados que eu acho que são também muito relevantes. Eu estou aqui com os dados de produção de novembro e eu quero que você se atente a algo muito importante, que é essa, vamos dizer assim, produção que eles têm trazido. Olha só, quando você pega no geral, o total aqui da Recôncavo, que está aqui embaixo, você pode perceber que houve um aumento de 24 para 26, de 26 para quase aqui seus 28. Bem, é um aumento, vamos dizer assim, razoável. E para a gente fazer um comparativo, vou te mostrar os dados aqui da 3R. Olha só que interessante. Quando você pega a produção referente a 3R, claro, é importante sabermos que do terceiro TRI para frente, nós tivemos a participação do Polo Potiguar, que nós não tínhamos até então, ou pelo menos não tínhamos, na verdade, o cluster Potiguar inteiro da maneira que a 3R tinha inicialmente idealizado. Então, daqui para cá, ou melhor, do segundo TRI para o terceiro TRI, houve realmente um pulo significativo. Só que, olha só, no terceiro TRI de 22 para o quarto de 22, subiu alguma coisinha. Do quarto TRI de 22 para o de 23, já subiu aqui os seus 5.300 barris praticamente. Do primeiro TRI para o segundo TRI, nós já subimos 8 barris. E aí, claro, com o Potiguar já compreendendo aqui, nós passamos para 42. E aí você pula agora para outubro e novembro. Já está melhorando muito. E nós provavelmente vamos ter um aumento significativo nesses dados aqui, na medida em que alguns projetos forem sim se concretizando, porque a empresa tem mostrado isso no relatório. Eu vou até deixar no card aqui no final um vídeo muito importante a respeito dos resultados da 3R e do quanto que ela tem para evoluir no futuro. Eu estou mostrando aqui isso daqui para vocês porque eu quero que vocês entendam exatamente os números que eu estou trazendo. Olha só, eu estou com uma empresa que saiu de 14 para 45, seus quase 46 mil barris, e eu estou numa empresa que já senta em cima de resultados há muito e muito tempo, não fazendo muita coisa, com seus 24, 28 mil barris. Eu não estou dizendo que é uma empresa ruim, eu só estou querendo dizer que são filosofias completamente diferentes. Tanto é que quando você pega os resultados e até mesmo a política da PetroRecôncavo, você consegue enxergar com bastante clareza que eles não têm muito mais o que fazer.
porque talvez não queiram, talvez não consigam, enfim, eu não sei exatamente aqui os meandros, mas fato é que eles estão pagando dividendos. E se eles estão pagando dividendos, isso de uma certa maneira está saindo do caixa e essa sinergia financeira que eles estão trazendo talvez não se concretize da maneira que eu imagino. Afinal de contas, quando houver essa fusão e se ocorrer essa fusão, eu acredito que antes haverá um certo vamos dizer assim, uma certa movimentação dentro do caixa da empresa para que eles retirem, pelo menos para os sócios de referência, para algumas pessoas ali dentro, algum dinheirinho. Afinal de contas, nós vimos isso lá na Metal Leve, que fez exatamente um assalto do caixa, e claro, você pode discordar de mim, aqui é um ambiente aberto para isso, e eu acredito sinceramente que quando houver essa fusão, nós teremos um certo problema de caixa, mas isso vai ficar para o futuro. O que eu quero trazer de uma certa maneira para vocês é que, primeiro, me parece que você tem uma mínima sinergia. Mínima sinergia por quê? Porque quando você pega ali Potiguar, me parece que eles estão levando o cluster, eu digo, a PetroRecôncavo parece que está levando da 3R o cluster, exatamente porque ela tem uma pequena parte ali de Potiguar. Quando eu olho ali para Recôncavo, na Bahia, eu não sei exatamente onde está localizado esse poço para que eu te diga exatamente quanto que nós teremos de sinergia. E aí eu te faço uma outra pergunta. A própria PetroRecôncavo, ela não faz o refino. Já, por outro lado, a 3R ela está atuando no refino, que é o que a gente chama de mid e downstream, de forma muito otimizada. E aí, qual que será que é a sinergia que nós temos? Será que não valeria mais a pena para a 3R continuar recebendo petróleo ali da PetroRecôncavo para fazer o refino e então conseguir mandar? Mas claro, isso é numa das baías dela, né? Exatamente ali no cluster de Potiguar, porque ali no de Recôncavo eles não têm exatamente ali essa parte do refino. A Clara Camarão, que é exatamente o refino, fica lá no Rio Grande do Norte. Fato é, portanto, que não me parece que as filosofias das empresas elas casem. Não me parece que você tenha eficiência operacional numa quanto você tem na outra. E no final das contas, eu fico extremamente em dúvida. Quem que vai assumir essa fusão? Porque lá na 3R eu tenho um pessoal que já atuou conjuntamente na Petrobras, já atuou conjuntamente em projetos aqui na América Latina, se eu não me engano foi no México que eles atuaram, fazendo ali um processo bastante interessante de melhoria operacional em diversos dos postos que ele tem. Já na PetroRecôncavo eu não tenho esse mesmo histórico. Me parece, na verdade, que anda muito mais deixando de lado, esperando ali o poço secar, enfim. Não me parece que tem um board que está realmente ligado com o acionista. Minha outra e final preocupação é que a 3R ela tem como forma de remuneração para os seus diretores uma política de retribuição das ações. Então, no final das contas, a própria 3R, enxergando que ela quer que os papéis subam muito, ela dá esse direito também, dá, vamos dizer assim, esse benefício para os sócios de ficarem expostos também às ações, junto conosco, pequenos acionistas. Na PetroRecôncavo, porém, não me parece que é o caso. Me parece que eles não têm essa política e me parece que, na verdade, eles querem muito mais distribuir dividendos para que então eles recebam alguma remuneração. Não sei se isso daqui, no final das contas, condiz com o que você acredita ou não da empresa, mas eu preciso dar o panorama final, que é a dívida. Quando eu olho para a dívida ali da 3R, de fato nós temos uma dívida de 8 bilhões, pelo menos, pelo Potiguar. Pelo cluster Potiguar, né, que foi comprado no geral, existe um endividamento um pouco maior do que isso, mas eu quero que você foque exatamente nisso. De certa maneira, isso daria quase ali os seus 1,8 bi de dólares em termos de dívida. Me parece hoje que pela nota de crédito que a 3R tem e pelas debêntures que ela já vem emitindo, e eu estou sempre de olho nisso, me parece que o financiamento dela através das debêntures seria muito melhor do que ter que fazer alguma coisa, colocar mais ativos para dentro, num momento talvez que não seja de tanta sinergia e até filosofias diferentes, apenas para conseguir o dinheiro da PetroRecôncavo. Talvez com uma extração maior de barris e fazendo frente a essa dívida toda, pode acontecer de essa fusão funcionar. Mas me parece que quando você olha para dentro de cada um dos meandros da empresa e enxerga
quais as pessoas que vocês têm, quais as filosofias, quais os objetivos e o que você faz num estatuto e no outro, aqui me parece que há muita divergência e muita complicação que eu particularmente não gostaria de ter na 3R. Talvez hoje o mercado ele decida subir muito por conta dessa notícia, mas eu particularmente vou olhar com bastante cuidado como que vão se desdobrar essas votações e eu particularmente já manifesto meu voto contrariamente. Não quero que você siga meu voto, eu apenas fiz aquela chamada como uma introdução necessária para que você ficasse comigo, para que você tenha todos os dados necessários. Finalmente, com tudo isso, você pode tomar a sua decisão. E claro, deixa aqui embaixo porque eu vou gostar muito de saber o que você está fazendo, se você é acionista da 3R, se você é acionista da PetroRecôncavo, ou se você não é acionista de nenhuma, mas gosta de compreender aqui como que funciona esse mercado das ações. Então, espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.